O ano era 2005, me lembro muito bem, começo de 2005. A gente morava numa casa que era próxima a uma escola pública, aqui em São Bernardo. E eu me lembro que eu já tinha vontade de ir morar na Itália. Fazia alguns anos já que eu tinha vontade. Principalmente por aquele sentimento que a gente tem de pertencimento à Itália. Então já estudava muito, já pensava em ir, já tinha cidadania. Não é o caso de você que agora está a risco aí. Mas eu vou falar algumas verdades aqui, de que quem morou lá sabe como é. O ano era 2005, eu estava saco cheio, porque parece que a economia não andava como nunca andou, vamos falar a real. E o que fez a gente falar assim, não, vamos embora, foi o fato de que as crianças, quando saíam nessa escola, ó, pasmem, quando eles saíam da escola, a gente colocava os lixos às 6 horas da tarde, que era a hora que passava o caminhão, 5 e meia, 6 horas, a hora que passava o caminhão do lixo. E todos os dias essas crianças saíam dessa escola e jogavam o meu próprio saco de lixo dentro da minha casa, na garagem ali, muitas vezes quebrando o saco, fazendo esses patifar inteira, era lixo para todo lado. E eu ficava ali na frente, eu era obrigado a ficar ali na frente, na saída da escola, durante um tempo para que isso não acontecesse. Pô, achava aquilo um absurdo, fui até a escola, reclamei, falei, poxa, não tem nada que pode ser feito? Não tinha o que ser feito. A verdade é que eu não podia ficar ali todo dia, tinha que trabalhar, tinha que correr atrás, como todo mundo faz. E eu me lembro, o fator decisivo foi isso, foi o ápice, assim, o copo estava cheio e eu falei, não, vambora. Estava casado já há 2 anos e vambora. E fui no final de 2005. E agora dá toda essa polêmica aí a respeito do decreto a respeito da cidadania italiana, até no máximo o seu avô. Mas eu vou falar para vocês a real. Eu estava na região do Vêneto ali, em Vicenza, né? E cara, eu vou falar uma coisa para vocês que sempre ficou marcado em mim. Né? Quando um brasileiro ele sai daqui, ao contrário do que eles pensam hoje, quando ele sai daqui, quando ele corre atrás da cidadania, quando ele faz a documentação, quando ele tenta aprender a língua, existe uma coisa que é irrefutável, que é a vontade que a gente tem de resgatar a nossa história, os nossos antepassados. Existem milhares de vídeos no YouTube que falam sobre isso. A questão italo-brasileira ainda tem a Itália muito forte no Brasil. Mas a pergunta que eu faço é, você acha que a Itália tem o Brasil da mesma maneira? A verdade é que não tem. A verdade é que não tem. Eles estão cagando para os ítalos brasileiros, principalmente na região norte da Itália. Ali, cara, você é tratado como um imigrante. Você é tratado como um cara que não faz parte da comunidade, por mais que você pague seus impostos, trabalhe, siga as regras direitinho. A grande verdade é que você não é tratado como um igual. Você é sempre tratado como um imigrante. Cara, eu não estou sendo aqui um vira-lata brasileiro, não é isso não. Eu vivi lá 7 anos. E durante os 7 anos, eles deixavam isso bem claro, como eu falei no outro vídeo. Eu lembro que a emoção que eu tinha de ir para lá, né, os planos que eu fazia para ir morar lá, me levaram a suportar situações realmente muito difíceis, cara. Não foi fácil, hein? Literalmente comi o pão que o diabo amassou para conseguir fazer o que muitos brasileiros querem fazer, que agora o sonho está sendo dizimado com essa nova lei que vai acabar com qualquer esperança de poder, por exemplo, mudar de vida e morar num país mais civilizado. A grande verdade é que a primeira coisa que me deixou maravilhado na Itália foi a questão de segurança. A gente aqui no Brasil está muito anestesiado com relação a isso. A gente vê notícias de falta de segurança, de assaltos, de gente aí sofrendo muito e parece que ninguém faz nada. Aí quando você chega lá, cara, você percebe que a questão de segurança lá é fenomenal. Eu me lembro uma história rápida, eu me lembro que em Vicenza era uma cidade pequena, mas eu me lembro que o caso mais agressivo de violência que teve lá
foi um rapaz que entrou com... Meu Deus, tá me vindo o nome italiano, mas não tá me vindo em português. O rapaz entrou lá com estilete, num jornaleiro, para assaltar ele. Cara, em 20 minutos fecharam a cidade. Foi notícia no jornal local, foi um negócio devastador. Acharam aquilo simplesmente um absurdo. Então, cara, aquilo me deixou impactado, né? Quer dizer, um caso de violência para eles extremo. Enquanto aqui a gente vive com a situação pior todo dia. Então, o brasileiro, quando ele passa a viver fora ali na Itália, ele é impactado por duas questões muito fortes: a segurança e a economia. Cara, se você e sua esposa trabalharem, vocês vivem maravilhosamente bem. Não dá para juntar dinheiro, tá? Mas você vive maravilhosamente bem. Você consegue comprar carro zero, eletrodoméstico tudo novo, você consegue comer muito bem. Você é impactado por essa situação, né? Porque todo mundo que gasta esse dinheiro aqui, né, com documentação consulado, na verdade, uma boa parte, acredito, queira, não é que quer fazer turismo na Disney, cara. Tá muitas vezes a fim de mudar de vida, como se fosse um seguro de vida, ou um segundo passaporte, dá possibilidade de várias coisas. Mas a verdade mesmo é que os italianos estão cagando, cara. Eles não estão nem aí. Essa história de dizer que tem turismo sanitário, para com isso. Eu vou dizer para vocês uma coisa: para você poder usar o contexto sanitário, né, para você poder ter lá, entrar nos hospitais, enfim, para você poder usufruir disso, você tem que ser cidadão ali, você tem que morar ali, você tem que ter a tessera sanitária, tá? Você tem que ter residência ali, não é assim. Então, cara, a pessoa que gasta dinheiro hoje com passaporte, ela tem dinheiro, não é barato um passaporte. E ao contrário do que se fala, a gente não gera nenhuma despesa para a Itália, pelo contrário, boa parte desse dinheiro vai parar nos cofres públicos da Itália. Ao contrário dos imigrantes que estão vindo principalmente da África, que chegam lá e, cara, eu me lembro que já tinham muitos orientais, africanos, assim, muçulmanos na região da Itália. E eu me lembro que eles não trabalhavam, eles não faziam nada, tá? Ficavam ali. E ali o Estado italiano tem que dar comida para eles, tem que dar assistência social, tem que dar hospital para eles, coisa que um ítalo-brasileiro pagaria por isso dos impostos. Mas eles não veem dessa maneira. A grande questão tem muitos vídeos aí, eu vi hoje um do Pierluigi que ele fez em italiano, falando a respeito do sentimento que o brasileiro tem em respeito à Itália. E digo para vocês, infelizmente ele não é recíproco. Não é recíproco dos cidadãos italianos, aqueles que estão lá, que não conhecem essa história. Na verdade, a grande maioria deles não faz nem ideia do que foi a imigração italiana para o Brasil. Já com um vídeo como fez o Pierluigi e outros produtores de conteúdo, eles estão mostrando isso porque vivem aqui, porque têm uma ligação com o Brasil, então eles entendem isso. Mas a grande maioria dos italianos, mesmo com os fatos descritos nesses vídeos, não querem enxergar isso. Eles não estão nem aí para você. Tá? Na visão deles, vocês brasileiros são invasores. Esse negócio de dizer que é uma fara de milhares, de milhões de euros, cara, nada a ver. O Comune também ganha uma grana com isso. Toda a Itália ganha uma grana com isso. Tá? Então, na verdade, é uma tentativa bem clara de dizer que a gente não é bem-vindo lá. E olha, eu falo com experiência de quem viveu lá por 7 anos. Se eu contasse aqui para vocês todo tipo de racismo que eu ouvi por ser brasileiro, mesmo sendo cidadão italiano, mesmo pagando imposto, mesmo vivendo a cultura todo dia, mesmo sendo uma pessoa correta, eu era tratado como um imigrante invasor. Então, na cabeça deles, a gente não passa de aproveitadores. É isso que está acontecendo. Cara, não importa dizer que o Brasil acolheu os italianos, cara, para eles não quer dizer nada. Não vá achando você que o fato de... Eu conheço histórias de gente que está vendendo a própria casa, de gente que está juntando dinheiro para ir morar fora. Não vai achando você que eles vão te receber de braços abertos. Não vai. Tá? Vai ter que ralar muito para fazer alguma coisa lá. Também tem isso que eu vou repetir aqui. Você não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro na Itália. Você ganha dinheiro no Brasil, por incrível que pareça, mas na Itália não. Mas você vive muito bem. Vive muito bem.
E isso é uma coisa, é uma das poucas coisas que eu ainda tenho saudade. O fato de eu viver bem. Eu, por exemplo, nos anos que eu fiquei na Itália, eu nunca consegui um emprego como impiegato, que eles falam, né? Que é o cara que trabalha em ufficio, que é o cara que trabalha na parte de inteligência, vamos dizer assim, da empresa, gestão, desenvolvedores de software. Hoje se fala muito que tem muita vaga nessas áreas aí. Mas a grande realidade é que você sendo um extracomunitário, você não sendo um italiano, eu estou falando principalmente em região norte da Itália, você não vai conseguir esses empregos por um motivo muito simples. Você não é italiano. Isso eles deixavam bem claro para mim. Tá? Então eles dão preferência para os italianos. Então a vida de um ítalo brasileiro na Itália, ela não é tão fácil assim. Eu estou me referindo principalmente à região norte e nordeste da Itália, onde eu morei. Ok? Eu estou colocando aqui para vocês a experiência que eu tive. Não acredito que isso tenha mudado. Eu voltei para o Brasil em 2011. E um dia eu conto a história pelo qual me fez voltar para o Brasil em 2011. A reflexão que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Eu tenho uma grande dúvida a respeito das pessoas que estão querendo tirar a cidadania hoje. Não sei, comenta aí, cara. Você está tirando cidadania porque você quer morar lá? Porque você quer ir para Miami? Miami? Porque você quer ter, por um motivo qualquer, para poder viajar um dia sem ser considerado um sul-americano perigoso? Ou por qualquer outro motivo, comenta aí qual o motivo que você está afim de ter esse passaporte aí. Eu tenho muita curiosidade, né? Tem gente que vai morar, tem gente que vai fazer turismo na Disney, tem gente que quer simplesmente ter o passaporte para poder resgatar isso e ter esse reconhecimento da cidadania italiana, a qual é de direito sim, queiram eles ou não, porque isso é lei, Constituição italiana, e tem aqueles que eu não sei. Comenta aí por que você quer tirar a sua cidadania italiana. Estou muito curioso, porque a gente não tem dados suficientes para colocar isso em prática. Ninguém consegue entender realmente quantas pessoas estão tirando cidadania, pelo qual motivo. Não tem dados a respeito. O que existe é algumas falácias dizendo, por exemplo, que você quer ir para Disney. Na visão deles, parece que todo mundo quer ir para Disney, passaporte italiano. A grande verdade que eu falo para vocês é que eles não querem a gente lá. Eles não querem. Tá? Comenta aí, se inscreve no canal se você tá afim de mais histórias de quem já morou na Itália, para saber um pouco mais. Tenho muita história para contar, muita história legal e outras nem tanto. Se você tem essa curiosidade de saber algumas dessas histórias, e talvez até com base nessas histórias, você aprender alguma lição, porque você está indo morar lá, já deixa aí o seu comentário e se inscreve nessa josta de canal, beleza? Até a próxima.